Pô, a gente sabia que o Dr. Destino ele teria um castelo, mas olha o tamanho dessa tapeçaria no castelo dele, cara. Imagina o trabalho que é pra tirar teia de aranha dos cantos do teto, né? Olha o tamanho da parede. E não é só decoração, cara. Essa tapeçaria tá contando a história dessa nova versão do Dr. Destino da Marvel. Será que é a mãe dele naquela tapeçaria? Ou os vazamentos sobre uma família são reais? Vamos descobrir agora, mas se você quer seguir tudo de Marvel, é semana só Marvel, cara. Que trazendo tudo pra vocês sobre o trailer, tem muita teoria, muita coisa bacana chegando. Se inscreve no canal, vamos lá. A estratégia da Marvel. Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que existe uma estratégia visual nesse pôster pra não entregar muita coisa, ok? Tá lá. A parte de cima dá pra ver os anjos, o castelo no fundo e a mulher com a criança, né? Mas na parte de baixo não dá pra ver muita coisa, principalmente no lado esquerdo. E a Marvel faz isso de propósito, cara. Esse tipo de imagem não tem uma forma 100% definida, né? É uma parada meio ambígua. A única coisa que dá pra ver ali é uma espécie de mago segurando um cajado. E por causa desse estilo, a imagem é formada de acordo com a perspectiva dos fãs. Galera, o cérebro é uma máquina de criar padrões, né? E quando você bate o olho nessa arte, você começa a tentar entender o que tem ali. E a Marvel sabe muito bem disso, cara. Eles fazem isso de propósito. Ela sabe que vai gerar muito mais engajamento com um pôster assim do que se tivesse mostrado, né, só os heróis bem definidos na imagem. Mas vamos lá, cara. Algumas coisas realmente não dá pra ver exatamente o que é. Uma boa parte da tapeçaria conta a história do Dr. Destino. E a gente vai analisar a tapeçaria inteira agora, juntos. A mulher e a criança. Na parte de cima da imagem tem uma mulher e uma criança. Elas estão, né, num cenário iluminado. Dá pra ver que estão cercados de anjos e lá no fundo tem um castelo. Pra mim, essa parte da tapeçaria representa pro Destino o que seria o paraíso, né? Ao mesmo tempo, pode ser uma imagem de luto, de um mundo, né, e de pessoas que ele perdeu. Ou as duas coisas, né? Mas vocês vão entender isso no final do vídeo. O castelo, no fundo, provavelmente é o castelo do Dr. Destino na Lativéria. Esse pedaço da tapeçaria, basicamente, é um momento da história do Destino. Os personagens principais são a mulher e o menino. E quem são eles, Peter? Bom, tem várias teorias por aí, que essa mulher é mãe do Dr. Destino e a criança é o próprio Destino. Faz sentido? A galera fala isso porque o Destino dos quadrinhos tem uma ligação muito forte com a mãe, né? Eles viviam na Lativéria e enfrentaram a pressão do Barão. A mãe do Destino, a Cynthia Von Doom, ela era uma feiticeira, né? Ela fez pacto com o Mephisto pra ter poder, pra enfrentar o Barão. Ela matou vários inocentes sem querer e acabou morta por um soldado. Isso acabou condenando a alma dela no inferno. Por causa disso, o Destino passou a vida inteira estudando uma forma de liberar a mãe dele do inferno. Aí ele aprendeu magia, aprendeu ciência. E bem lá na frente, quando ele já era o Dr. Destino, ele e o Doutor Estranho foram parar no inferno. Lá, o Destino enganou o próprio Mephisto pra liberar a mãe dele. Seria muito maneiro se o filme falasse, né, da mãe do Destino. Mas eu não acho que isso vai acontecer, né? Ou melhor, eu não acho que a mulher na imagem é a mãe dele. A motivação do Dr. Destino nesse filme tá ligada nas incursões. A maioria dos vazamentos dos insiders apontam pra isso, né, cara? E é o que parece que é. E outro detalhe importante é que o Robert Downey Jr. tá completamente envolvido na criação da história do Dr. Destino, sabia disso? Então assim, eu acredito que ele tá criando algo novo pro personagem. E o que seria? É óbvio, a esposa e o filho. Os anjos ao redor e a luz central dão uma sensação de que eles morreram. A tapeçaria pode ser essa parte pra lembrar o Dr. Destino pelo que ele tá lutando. Outra coisa que eu reparei é que o cabelo do menino é escuro, né? Enquanto que o cabelo da mãe é loiro. Ah, bem, mas por que não pode ser a mãe do Destino? A mãe do Destino tem origem romani. Eles eram ciganos e o cabelo dela era escuro, né? Ela não era loira. Isso pode significar muita coisa. Se essa versão do Dr. Destino for um personagem inédito, sem ligação nenhuma com o Tony Stark, a gente vai conhecer a família dele no filme pela primeira vez. Se ela é loira e o menino tem cabelo escuro, provavelmente o cabelo do Dr. Destino tem a mesma cor, né? Talvez a Marvel faça uma referência ao Christopher Vernon, é o filho adotivo do Dr. Destino nos quadrinhos, mas dessa vez como filho biológico. E tem também a ideia de que ele é o Tony Stark. Se for real, essa mulher pode ser uma versão da Pepper Potts. Ah, Pedro, mas a Potts é a ruiva. Mais ou menos, né? Os últimos filmes estavam mais pra loira, vamos falar a verdade. Enfim, seria uma forma, acho que, de trazer ela de volta pro CM. Eu vou falar mais dessa possibilidade do Stark, mas sabe só o que o Joe Russo falou sobre isso? Abre aspas. Não vou revelar nada, tudo fará sentido quando vocês assistirem aos filmes. Estamos começando do zero. Queremos garantir que todos sintam que não estamos nos apoiando em nada do passado. Essa ênfase de dizer que estão começando do zero sem se apoiar no passado me dá a sensação de que eles não vão usar o Tony Stark. Só que, como eu falei, cara, né, pode ser uma cortina de fumaça aí. Enfim, Stark ou não, nada muda o destino dele. Eu acredito que a mulher e o menino são esposa e filho do Dr. Destino. Cara, todos os vazamentos que eu li sobre Vingadores Doomsday, né, falam que a origem do destino tem relação com as incursões. Ele vai perceber a chegada de uma incursão, né, e vai tentar impedir. Só que no meio do processo algo vai dar muito errado e vai acontecer lá um acidente que vai queimar a cara do Dr. Destino e matar a família dele. E essa teoria ganha ainda mais força com esse pôster. Por quê? Porque dá pra ver que abaixo da mãe e do filho tem um planeta gigante. A incursão que deu origem ao Dr. Destino. Eu achei que esse planeta no centro da tapeçaria tem vários significados. O primeiro é que ele é uma incursão acontecendo. A mesma incursão que o Destino impediu, mas custou muito caro pra ele. E a incursão é isso aí, cara. Do nada uma terra paralela, né, surge, né, no céu. Se ninguém impedir, ela vai se chocar e os dois universos vão ser destruídos. É assim que acontece. Dá pra ver que abaixo do planeta tem uma galera oprimida. Essa parte da tapeçaria não tem a luz na parte de cima. E aqui é o puro caos. Não só por causa da escuridão, mas também por causa das imagens, que estão sem formas. E é como eu falei, a maioria tá assim propositalmente. É pra gente ficar realmente especulando quem é que tá ali, cara, o que a gente tá fazendo agora. Essa cena pode ser o momento da incursão acontecendo. É o mesmo planeta, mas dá pra ver que as nuvens dividem a cena da tapeçaria bem no meio e o Destino divide a parte de baixo em duas. Então o de cima pode representar o mundo feliz do Dr. Destino e o do meio pra baixo representa o desespero de lidar com uma incursão. Se os vazamentos estiverem certo, cara, foi essa incursão aí que fez o Destino perder a família e desfigurar o rosto. Por isso que ele tem ela numa tapeçaria, né? Porque tudo ali faz parte da vida do Destino. E quem são as pessoas na parte de baixo da imagem? Vamos falar deles agora. Doutor Destino.
Ó, galera, é o seguinte, antes de falar, né, da galera sofrida, eu queria chamar a atenção pra essa pose do Dr. Destino. O cara tá casca grossa demais, olha aí, cara, tá farmando aura, né? Olha o tamanho da capa dele. Essa tapeçaria não é uma tapeçaria qualquer. Se ela não for só marketing, realmente existir dentro do filme, ela tá em um lugar privilegiado. Tem até uma escadaria pra chegar até ela. E quando o Destino sobe lá, ele tira a máscara. Isso é muito simbólico, porque o Dr. Destino tem um ego muito grande nos quadrinhos, entende? Como assim, Peter? Tipo, pra ele tirar a máscara, é porque ele tem alguma intenção em mente. Ou é alguém que ele confia, ou porque ele tá num momento muito íntimo, né? E essa fragilidade com a aparência sempre foi problema pra ele. Sempre. Mesmo quando ele era um deus em Guerra Secreta, que era o rosto desfigurado, era uma fraqueza pra ele. Então ele carrega isso dentro dele. Pode ser que a Marvel não vá por esse lado estético, ok? Mas tem outro lado também. A cicatriz ou queimadura na cara do Dr. Destino não é só uma questão estética. É também um sinal de que ele fracassou em algum momento, concorda? Nos quadrinhos foi quando ele tentou salvar a mãe dele e teve a cara queimada pelo fogo do inferno. Então ele fracassou, não conseguiu. E olha que nem foi lá grande coisa. No filme essa cicatriz pode ter um peso muito maior, pois foi quando ele fracassou e acabou perdendo a própria família. Por isso esse momento na frente da tapeçaria é um momento íntimo, né? Onde ele olha pra história dele. E ali ele se permite retirar a máscara. Galera, eu queria muito, muito que o Dr. Destino fosse um personagem recorrente, sabe? Que não, sei lá, não morresse. Né, que ficasse na Marvel. Cara, imagina que maneiro se a Marvel tivesse feito isso desde antes, sabe? No começo da saga do multiverso. Daria pra ter construído uma saga muito mais legal, sem precisar falar de Kang. Poderia desenvolver melhor o Thor, o Steve. Mas não dá pra chorar pelo leite derramado. Já foi, né, galera? Bom, vamos continuar analisando o que a gente tem. Tony Stark. Bom, lá no fundo dá pra ver os dois lados da tapeçaria. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito do Dr. Destino. Do lado direito tem uma pessoa que tá muito polêmica, né? O carinha lá na frente com o braço levantado. Geral tá surtado nas redes sociais, falando que aquele cara ali é o Tony Stark fazendo, né, o estalo. E logo abaixo dele tem um cara usando uma capa, que pode ser o Thor ou o Doutor Estranho. Será? Mas se fossem eles, cara, por qual motivo eles estariam na tapeçaria do Dr. Destino? Bom, a parte de cima da imagem é sobre algo que ele viveu. A parte de baixo é um pouco mais misteriosa, né? Diferente dos personagens que estão lá no topo da tapeçaria, os de baixo, eles são desfigurados, sem muita forma. Pode ser, cara, e aqui é full teoria minha, que a parte de baixo da tapeçaria foi feita baseada num sonho do Dr. Destino. Teria sido feita em cima, né, de uma previsão do futuro ou de um momento relevante pra ele, entende? E olha como é que as coisas vão fazendo sentido. Porque se o Dr. Destino for uma variante do Tony Stark, com certeza ele deve ter algum sonho onde ele era o Stark durante a batalha de Ultimato. É assim que os sonhos funcionam no CM, né? Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eles explicam que todo sonho é uma realidade no multiverso. Olha que legal. Isso significa que sonhos são janelas para as vidas de nossas versões multiversais. Se você sonha que tá correndo pelado, na verdade, outra variante de sonho em algum universo tá por aí correndo pelado. Não, por aí não, né? Em outro universo. A própria Wanda foi atrás dos filhos de uma variante, né? Porque ela sonhava com eles todos os dias. Vocês estão entendendo a parada? E se o Destino tivesse esses sonhos e colocou ali? Então imagina que loucura isso, cara. Ele sonhou, mas sonhos não costumam ser tão precisos com detalhes, né? Normalmente a gente usa imaginação quando acorda pra dar uma forma para a maioria dos nossos sonhos. É assim que funciona. É o cérebro, de novo, criando padrões em cima do que a gente sonha. Sério, só pensa um pouco sobre isso, cara. Ok, PT, se não for. Bom, existe uma chance de ser algo pessoal do Destino, sem ligação nenhuma com os outros heróis. O carinha que parece o Stark pode ser o Destino colocando a máscara pela primeira vez. O homem caído de capa pode ser o Destino também. Ah, PT, mas o outro lado da imagem? Bom, vou falar disso agora porque tem uma parada ali que me chamou muito a atenção. O mundo de batalha. Bom, agora vamos focar na imagem do lado esquerdo do Dr. Destino. Mais uma vez, essa imagem pode ser uma pessoa tendo que lidar com a incursão chegando. Inclusive, poderiam ser os habitantes de outro planeta. Um mundo que o Destino teve que destruir ou empurrar para evitar a incursão. Mas eu tenho uma teoria mais legal sobre isso aí, cara. Essa cena pode ser uma previsão do Dr. Destino também. E como que ele prevê essas coisas? Sonhos ou talvez algum meio mágico para isso. A Wanda fez os Vingadores verem o futuro. Foi distorcido? Foi, mas era o futuro. O Thor também viu o futuro quando entrou nas águas das visões em Vingadores Era de Ultron. Então, sim, o meio para prever o futuro é o de menos, cara, porque existe, né? O que importa aqui é que essa imagem é a parte mais distorcida da tapeçaria. É o que a gente menos consegue entender. Tem gente que viu um barco viking ali, cara. Tem gente que viu um alien usando armadura. Enfim, não dá pra ter certeza. Mas tem uma figura que tá mais definida. Parece muito um mago segurando um cajado. Ah, Pedro, é o Doutor Estranho? Não sei, pode ser. Tem uma teoria baseada nos quadrinhos de que o Doutor Estranho vai ser aliado do Doutor Destino no filme. Outro ponto que também vale a pena analisar é o staff que ele tá segurando. O mago em si tá meio deformado, mas o staff tem uma forma definida, cara. E pra mim, esse staff pode ser duas coisas. Primeiro, uma versão do Stark usado pelo Khonshu. Dá pra ver que o centro do círculo, bem na ponta do staff, tem uma espécie de lua. Ou aquilo é só uma questão de sombreamento, ou é uma lua crescente desenhada no centro. Mas eu tenho uma outra teoria também que pode fazer mais sentido. Vamos lá. Então presta atenção nessa, cara. Nos quadrinhos, o Destino ele usa o homem molecular como bateria para suportar toda a energia do poder dos Beyonders, ok? O homem molecular é a bateria. No cinema ainda não foi confirmado oficialmente de onde que vem os poderes do Dr. Destino. Mas tudo indica que ele vai roubar os poderes do Loki. Só que pra ele conseguir manter esses poderes, o filme precisa de uma explicação, né? Como é que ele vai conseguir suportar esse poder? Ele é um mortal, não é só roubar os poderes. Se fosse nas HQs, dava pra revelar. Mas no CM, cara, até uma joia do infinito é difícil segurar com uma mão só se você for um humano. É difícil, né? É muito poder. Imagina o poder, cara, de recriar o multiverso. Então o Destino precisa de algum receptáculo ou bateria pra poder manter o poder sem destruir. Ah, Pedro, mas ele é forte, ele parou o machado, toca com 2 dedos. Na verdade, aquele Destino lá deve estar com o poder do Loki já, né? Ou tá usando algum artefato mágico. De qualquer jeito, ele tá poderoso pra cara, que já ganhou esse poder. A própria armadura dele pode ser feita pra enfrentar qualquer um. Inclusive, tem uma espécie de runa naquela cena do Destino que ele para o machado com a mão. Mas enfim, vamos seguir aqui. Se o Destino tiver a energia e o poder do Loki, ele precisa de algo pra canalizar e controlar isso. Pode ser a própria armadura? Pode. Não sei como é que vai ser essa armadura dele, né? Mas se o Destino tiver um artefato místico,
Lembra do cajado do Tribunal Vivo que apareceu em Doutor Estranho? Era uma relíquia que os magos usavam. Mas no CM, ela nunca foi grande coisa, né? Só que nos quadrinhos, o cajado do Tribunal Vivo, pô, era um artefato que ele era capaz de reescrever a realidade inteira, de tudo. E o melhor de tudo, ele fazia isso de uma forma que impedia qualquer contrafeitiço de reverter a mudança. Não tinha como voltar, entende? Só que pra funcionar o cajado do Tribunal Vivo precisa de uma fonte de poder gigantesca. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? E se o Dr. Destino sonhou com esse artefato, ou até mesmo ele viu esse artefato por aí durante uma incursão que ele impediu, e agora ele quer finalizar o plano dele pra controlar o multiverso? Ah, Pedro, mas ele não vai invadir o Kamar-Taj pra pegar artefato. Não. Esquece o cajado do universo meio-meia, cara. Eu tô falando de uma versão nova, do multiverso, que parece mais com o cajado dos quadrinhos, inclusive. Pode ter até outro nome, não sei, não tem. O importante é ele ter a mesma funcionalidade. Pô, cara, faz sentido ou não faz isso? Um cajado capaz de reescrever a realidade, mas que precisa de uma fonte de poder gigantesca. Do outro lado, o Dr. Destino carregando essa fonte de poder que ele vai roubar do Loki. Pra mim, cara, seria uma boa saída, né? Pra mim seria perfeito isso aí. Inclusive, aquele mago pode ser uma versão de algum mago supremo que usa o cajado. Parece que ele tem até um olho de Agamotto, né, pendurado no peito. Será que ela é uma variante do Estranho? Não sei. Não dá pra saber, mas vamos levar em consideração que nos quadrinhos, o Destino e o Doutor Estranho, eles viajaram pelo multiverso pra tentar impedir as incursões. Aconteceu nos quadrinhos. Cada um de uma forma, né? O Destino bem antes, né? Quando ele criou até uma religião como o Rabun Alal. E o Doutor Estranho se tornando líder dos sacerdotes negros. Então pode ser que a gente vai ver versões deles com outras roupas e artefatos no filme. Outro detalhe importante que não pode esquecer é que nos quadrinhos, os Illuminati vão pra Terra durante uma incursão. Lá eles encontram um grupo de heróis chamados de A Grande Sociedade. O que é isso, Peter? São meio que uma paródia com a Liga da Justiça. E no meio deles tem um nórdico. Esse cara usa vários artefatos místicos e ele tem um cajado. Claro, a Marvel não vai adaptar um nórdico igual nos quadrinhos, né? O cara parece o Senhor Destino da DC, igualzinho, né? Mas eles podem aproveitar pra fazer um grupo de heróis genéricos, né? Lá na primeira incursão do Dr. Destino, só pra ele derrotar essa galera, pra dar aquele farma aura pro Dr. Destino. Com isso ele pega esse tal cajado lá. Inclusive tem rumores que o Dr. Destino vai ter vários artefatos mágicos. Seria maneiro se ele tivesse reunido todos depois de enfrentar várias incursões. Tipo, várias incursões foi pegando vários artefatos. Enfim, vamos continuar aqui com a análise, né? Bom, quase no meio da tapeçaria, do lado do planeta, tem uma luz. Parece muito um sol no espaço. Será que esse pedacinho da tapeçaria tá ali pra mostrar que é um sol e que esse sol tá iluminando o mundo de batalha? A tapeçaria não é literal, né? Ao mesmo tempo que tem a família do Destino, tem também um povo assustado embaixo. Cada pedaço pode representar um momento da vida do Destino. O solzinho no canto pode ser o sol que vai iluminar o mundo de batalha. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que eu tô falando, o mundo de batalha é o mundo que o Dr. Destino cria depois do fim do multiverso. E aqui na imagem, esse planeta pode significar um ciclo de morte e renascimento. Começa com a criança e a mulher que o Dr. Destino perdeu. Depois vem girando e passa para um momento de sofrimento, um momento de batalhas. Provavelmente as guerras que o Destino vai ter que enfrentar. Em seguida, mostra o cajado que ilumina a escuridão durante uma possível incursão. O mesmo cajado que talvez possa reescrever a realidade. Com o cajado em mãos, um novo mundo é criado a partir do fim do multiverso. E essa fase é representada pelo Sol do lado esquerdo do planeta. E lá em cima, né, passando pelas nuvens, volta para uma terra iluminada onde o Dr. Destino vai poder ser feliz com a esposa e com os filhos de novo, né? Então começa com a morte da família e termina com o renascimento deles. E o detalhe principal, a roupa deles são medievais, que bate com o vazamento que o Destino vai criar um mundo com a temática medieval em Guerras Secretas. E detalhe, a mulher do lado do Destino nesse vazamento é loira. E o menino lembra muito o menino da tapeçaria. Pô, galera, eu tô maluco? Minha análise faz sentido pra vocês? Cara, eu sei que tem muita gente aqui que não sentiu nada, né, com esse trailer de Vingadores Doomsday. Eu sei que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Mas, ó, cara, eu não sou um deles, não. Eu curti pra caraca o trailer. Eu tô hypado de verdade, real com esse trailer aí, cara, com esse filme. Esse pôster meu, pô, cara, esse pôster tá maneiraço. Cheio de mistérios. Agora me fala, vocês concordam com as minhas teorias feitas aqui em cima desse pôster? Vocês acham que aquele mundo girando ali é o mundo de batalha? E a mulher, a criança, a esposa e o filho? E esse ciclo de morte e renascimento faz sentido pra vocês? Comentem. E se você quer criar um site, um blog, uma loja com IA sem programar nada, o link da Rocha tá aqui na descrição. Começa agora, cara, porque o Mercado Livre já vende todo dia. A diferença é que você pode começar a ganhar uma parte disso. Link tá aqui embaixo, corre lá. E galera, presta atenção, vai ter muita coisa ainda sobre Vingadores Doomsday aqui no canal. Aproveita e acompanha também o site do Enerd. Pô, cara, a gente traz muita novidade do Universo Geek nesse site, Universo Geek, Universo Pop, que às vezes não dá tempo de vir aqui no canal, né? Inclusive tem teorias chegando lá todo dia também, que depois acaba virando vídeo. Então fica ligado lá e aqui